Boa noite, paz do Senhor, amém? Como vocês estão? É quarta-feira. Ontem estava um pouquinho mais frio, hoje, né? A temperatura já subiu e nós estamos de pé, no frio, no calor e na presença do nosso Deus, amém? O tema da ministração de hoje é libertando-se das prisões. Quem se sente livre aí? Quem olha aí para a sua vida e fala, glória a Deus, estou livre, estou liberto. Mas às vezes a gente olha um pouco mais e a gente, né? E ainda vê algumas prisões que ou nós mesmos, Satanás, tenta colocar sobre as nossas vidas. E hoje é esse tema. Como que surgiu esse tema? Tem horas que a gente está tentando descansar um pouquinho, né? E aí entra nas redes sociais. Eu vi uma imagem de um bebezinho no sofá, totalmente acorrentado, com a boca amordaçada e um monte de correntes ali prendendo aquele bebezinho. E ele pergunta, o que você está vendo? Eu estou vendo o bebê acorrentado. Só que depois ele mostra novamente o bebê com a chupetinha, a mamadeira na frente da TV. E é isso que tem acontecido. Hoje, a geração, né, é uma geração meio que aprisionada nas redes sociais, nos jogos. Eu tenho 3 lá em casa que eu tenho orado para eles se libertarem, porque é uma prisão. E eles não conseguem sair de casa. Eu falo, filhos, vamos sair um pouquinho, de vez em quando eu tenho que arrastar. E às vezes eu vejo que eles não vão com muita vontade. Só que de repente, quando chega no local, parecem outras pessoas. Eu falo, tá vendo? Como foi legal ter saído um pouquinho, né? Foi muito bom vir. É uns momentinhos ali. E eu tenho orado pelos meus filhos, para que Deus os liberte. Só que existe algo também que eles precisam desejar ser libertos, porque eles não estão se sentindo presos. E eu sei, acredito, que muitos outros estão, assim como os meus. E como pais, nosso maior desejo é vê-los livres, libertos na presença do Senhor, alcançando e vivendo o melhor de Deus também. Porque a prisão, ela nos impede de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O tema está em Atos, o texto, Atos 12, do 1 a 5 diz. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O texto, ele traz assim uma imagem que, se a gente for parar para pensar, não sei quantos anos Pedro tinha nessa época. Porém, eu acredito que ele era um senhor muito pacífico, né? Era um homem, né? A gente vê muitas vezes pelas atitudes que ele teve diante da palavra, ele era meio esquentado. Mas eu acredito que o Espírito Santo trouxe uma certa mansidão nele. Agora imagina a cena. Diz que Herodes mandou prendê-lo. Colocou um soldado de um lado, eram 12 homens. Eram 4 grupos de 16 homens, né? 16 homens. Para um senhor de idade, o que ele ia fazer? O que a gente pode imaginar nessa cena, né? Não tinha necessidade de tudo isso. De repente ali era uma violência extrema, porque ele estava acorrentado. Puxa vida, como que um senhor vai fugir acorrentado? Será que ele tinha uma super força? Né? E o que esse texto ele nos mostra? Que Pedro, ele sabia exatamente aonde ele estava. Preso. Ele sabia o local, estava ali. E ele sabia também que não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele somente creu
e esperou no agir de Deus. Por quê? Porque eles já tinham experimentado tantas vezes milagres, eles tinham contemplado quantas situações ali, quantas vidas que se aproximaram de Jesus e eles ouviram e viram Jesus falando. Aquela mulher encurvada que estava ali há muito tempo. Jesus falou para ela: filha, teus pecados são perdoados. E ela se libertou imediatamente. Quantas e quantas histórias nós não lembramos, já tivemos pregação de pessoas que estavam ali aprisionadas, vivendo situações, né? O cego que estava ali há 38 anos, esperando mover das águas. E Jesus chegava, o paralítico, né? O pastor Gil ministrou sobre ele, os 4 amigos trouxeram ali, e Jesus só fala para ele: teus pecados são perdoados, pega teu leito e anda. E Jesus, ele está falando exatamente para nós isso. Filho, por que tem uma prisão ainda na sua vida? Você confia em mim? Toma teu leito e se levanta dessa prisão. Eu não tenho isso para você. O que está impedindo o teu caminhar? Ou, quantos de nós não contemplamos algum dos nossos familiares aprisionados em alguma situação? E, às vezes, a gente ora e não vê nada acontecer. Mas é necessário, para que o milagre aconteça, perseverança. Porque o texto diz que enquanto Pedro estava ali, totalmente cercado pelos soldados, acorrentado, a igreja estava em contínua oração. Uma oração incessante a Deus pela vida dele. E é somente quando isso acontece, né, como intercessores da igreja, nós sabemos que é através dessa atitude, da nossa intercessão, que muitas vidas são alcançadas, são libertas, cadeias são quebradas, né? Quantas pessoas não vêm para a igreja aprisionadas, mas porque tem uma igreja viva que ora, que se posiciona, e não tem nada melhor do que nós, como intercessores, contemplarmos uma vida liberta, ver uma vida diante do altar do Senhor totalmente livre de tudo aquilo que a aprisionava. Porque, como intercessores, nós somos aqueles que nos colocamos na brecha, somos aqueles que tomamos a dor do outro, e é por isso que a gente ora. Só que não vem tão somente de nós esse desejo, é o Espírito Santo de Deus que nos leva a orar, né? Como igreja, nós temos sonhos, visões, e o Senhor traz a revelação. Nós oramos por cada palavra que é ministrada na quarta-feira, no domingo, e quantas vidas não estão sendo alcançadas através dessa palavra. Talvez pessoas estejam presas em diversas situações. De repente, é uma prisão financeira, né? É algo que está fugindo do controle. A pessoa não sabe o que fazer, mas porque tem uma igreja que ora, que crê, que o Senhor vai trazer aquilo que é a libertação. As cadeias, elas vão ser quebradas e as vidas sairão livres. E eu coloquei aqui, anotei alguns tipos de prisões, né? Pesquisando alguns estudos. Algumas cadeias, elas são feitas de circunstâncias, elas nos prendem por causa de situações em que nós nos colocamos ou situações que os outros nos colocam. Outras são feitas de forças espirituais, é a ação do diabo mesmo, que vem trazendo consequências, né, sobre as vidas. Muitas vezes é o pecado não confessado. Isso traz também consequências, maldições terríveis sobre a vida de uma pessoa, uma opressão. Há cadeias feitas de palavras, frases que nós ouvimos e nas quais acreditamos, e elas se tornam verdadeiras maldições. Quantos de nós já ouvimos, né? Às vezes até criança, de tanto a mãe fala: você não presta, você não vale nada, você é igualzinho seu pai. O que a criança faz? Eu não presto, eu não vale nada, né? Eu sempre lembro meu filho Alisson, ele tem umas coisas que eu falo: Jesus, ele é uma peça. E foi segunda-feira, não sábado.
A gente estava conversando e aí ele falou, mãe, você não me respeita. E eu, oi? Não é você que tem que me respeitar? E eu falei, filho, você está fazendo tratamento dentário, tem 4 meses que nós vamos no dentista. E ele fala, 4, 6 meses? Porque desde janeiro já era para ele ter tirado o aparelho. E ele não tira, simplesmente porque o dentista fala, não usou o elástico. Tem que usar o elástico, tirar só para comer. E eu falo, Alisson, são 6 meses pagando uma mensalidade, você não consegue usar o elástico. Eu não consigo acompanhá-lo muito tempo, porque eu saio de casa às 5 horas da manhã, volto às 6. Ele chega umas 7 horas. E aí eu tô lá, né, na correria, nas minhas tarefas diárias de mãe, e termino cansado, vou dormir e esqueço de falar, filho, coloca o elástico. E aí ele não coloca. Eu falo mais uma vez, vamos lá ouvir do dentista, cara, você não usou elástico. E aí ele começou a trazer um monte, você não me respeita, você grita comigo, porque na minha casa eu não sou, né, respeitado, ninguém se importa. E de repente ele começa a chorar, né? Eu falei, vou ficar quieta, não vou falar nada, vou ver até onde ele vai. E aí ele fala, eu sou imprestável, para ele mesmo, mãe, você não se orgulha de mim, poxa vida, você não tem uma palavra para me elogiar. Falei, cara, qual elogio que você quer que eu te falo? Parabéns, você não usou elástico, olha só, vamos chegar lá, o dentista vai falar, não vai tirar o aparelho ainda. É isso, como que eu vou te elogiar? Não tô entendendo. E aí começou ali, ele chorou, ficou muito nervoso, e às vezes ele fala assim, poxa, eu sou do... Mãe, você não me valoriza, eu não presto, eu não sou igual meus irmãos, eles que são bons. Eu falei, mas eu não falei nada disso para você em nenhum momento. É você que está falando. E de repente, se eu não tentar ajudar meu filho, ele vai crescer dessa forma, achando que ele não é melhor que os irmãos, que ele é o pior dos filhos, que ele não me dá orgulho, essas situações. E às vezes é o inimigo que está lançando. Talvez não dele, mas porque ele está vendo num colega da escola, ou ele está assistindo num vídeo, em alguém que ele acompanha, porque tem muito disso também. E ali eles vão se apropriando de situações que não são deles. E de repente, quando vê, está levando uma prisão espiritual, né? Existem cadeias feitas de pensamentos, de atitudes, maus atos que se tornam maus hábitos e até mesmo vício, que nos colocam em prisões. Algumas cadeias, elas são feitas de sentimentos, mágoa, ódio, ressentimento, cobiça. Elas lançam raízes de amargura e edificam verdadeiras fortalezas dentro da pessoa. E aí fica muito difícil sair do lugar. Durante muito tempo na minha vida, eu tive muitas prisões espirituais. E tudo que eu precisava era que aquelas cadeias se quebrassem, porque eu queria ser livre, para ter uma vida digna mesmo de serva de Deus. E aí um dia eu fui visitar uma igreja e uma pessoa falou para mim assim, olha, para ser liberta dessas prisões, você precisa de uma cobertura espiritual. Eu falei, que é isso? Que é isso, cobertura espiritual? Não entendi que cobertura espiritual. Ele falou, não, você precisa fazer parte de uma igreja. Porque ali existem pessoas que vão orar por você, vão clamar pela sua vida, vão cuidar de você, vão orar, vão zelar. A cobertura espiritual é algo que vai te ajudar a quebrar essas cadeias. Pedro, ele estava preso, mas tinha uma igreja orando, existia uma cobertura espiritual sobre a vida dele. Ele poderia orar sozinho? Sim, mas sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Olha que situação. Nós vamos ler daqui a pouco no texto. Para ser liberto das prisões, é necessário pedir ajuda a Deus. Existem alguns personagens que passaram por momentos de prisão, de aprisionamento. José, ele ficou preso no poço. Davi, na caverna. Daniel, na cova dos leões. Pedro, como nós lemos, na prisão. Paulo, nos calabouços. João, ele esteve exilado numa ilha. E o que eles fizeram nesse tempo que eles estavam ali? O que será que Daniel fez? Que a boca dos leões se fechasse, né?
que José fez ali naquele fundo daquele poço, naquele deserto talvez, né? Eles oraram, eles colocaram sua vida diante do Senhor, eles pediram ajuda de Deus. Porque as prisões espirituais, as cadeias, os grilhões, eles só podem ser quebrados através de alguns posicionamentos. E principalmente através da nossa oração, através da cobertura da igreja, de um acompanhamento, né? Quantas vidas nós encontramos totalmente destruídas. E aí o Espírito Santo falou, ajuda aquela ali, ajuda aquele ali, faz um acompanhamento, né? Faz uma libertação. Porque tem lutas que não dá para você vencer sozinho, tem grilhões que não podem ser quebrados sozinho. Precisa de ajuda, precisa de oração. Para que as cadeias se rompam, é necessário a intercessão, mas é necessário também a obediência. Olha o que aconteceu. Algumas situações. Primeiro, a nossa oração é a nossa arma de guerra. O perdão, o pastor Gil nos ministrou domingo, é uma arma de guerra. Nós precisamos perdoar para que sejamos também perdoados, né? Como nós falamos aqui, o pecado não confessado, ele gera um tipo de prisão. E assim Pedro, ele estava preso, no versículo 5, né? Seguindo lá, pastor Gil. E assim Pedro, ele estava preso e ele era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar em favor dele, diante de algumas situações, sem a intercessão, sem a ajuda da igreja. É meio que difícil se livrar de uma prisão. Atos 5, 18 a 20 diz assim: prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia, mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo a respeito dessa nova vida. Por que a igreja orava? Porque a igreja já havia contemplado outras vezes. Eles oravam, o Senhor enviava um anjo, então eles acreditavam. Agora, dá para imaginar como que era a intercessão? Senhor, o Senhor livrou. Envia novamente o teu anjo ali junto de Pedro. Não é assim que a gente ora? Não é assim que a intercessão ora? Envia o teu anjo, Senhor. Envia o teu anjo com o bálsamo da cura. De repente a prisão é uma enfermidade que se arrasta ali durante muito, muito tempo na vida de uma pessoa. A oração, ela envolve perseverança. É necessário orar até ver a obra sendo concluída. Aquele que intercede se identifica com as necessidades do outro de tal forma que consegue buscar o favor de Deus efetivamente. A oração de intercessão, ela envolve a identificação quando sentimos a dor do outro e também o autossacrifício quando deixamos de lado os nossos próprios desejos e necessidades em favor do outro. E quem traz isso sobre nós? Espírito Santo de Deus, é claro. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Quando nós temos essa comunhão, quando nós falamos, Senhor, o que eu posso fazer? Né? Porque dói a gente ver uma pessoa sofrendo. O que eu posso fazer por essa vida? O Senhor, Ele vai te mostrar. Senhor, o que eu posso fazer diante dessa situação? Eu estou olhando para a minha vida, eu estou identificando uma prisão, eu não estou conseguindo me livrar disso. E às vezes a gente fala, Senhor, me livra, Senhor, me liberta dessa prisão. Quanto mais você ora, mais difícil fica se libertar. Mas é necessário perseverar. Né? Tem lutas, tem situações que a gente não vence sozinho. Tem que denunciar, tem que trazer para a igreja, tem que apresentar diante do Senhor, porque o corpo de Cristo junto vai orar e a libertação vai acontecer. Em segundo lugar, é necessário despertar. Versículos 6 e 7 diz: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-los ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre os soldados, e havia guardas e vigia no portão da cadeia.
De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Para ser liberto, é necessário obedecer. De repente, Pedro, ele estava ali, vendo aquele anjo, será que eu estou sonhando? Será que é uma visão? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Olha esses homens aqui, me segurando. De repente, eu ouvi uma voz, mas ele sabia que era o Senhor, trazendo ali, sobre a vida dele, o livramento. Muitos estão adormecidos, não porque estão esperando em Deus, né? De repente alguém pode falar, Pedro dormiu porque ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Ou ele estava dormindo porque ele confiava no Senhor, porque ele acreditava que Deus ia trazer o livramento. Porque o que ele estava fazendo era tão somente a obra de Deus. E não havia motivo para toda aquela situação. Simplesmente Herodes falou, peraí, tá muito calmo, vamos agitar aqui a situação. E o que a igreja poderia ter feito? Ao invés de orar, de interceder, poderia ter ido lá na frente do cárcere lá e feito um protesto, não é assim que a gente vê hoje? Diante de algumas situações. Vamos ali fazer um protesto. Aqui, como igreja, o que o Senhor está falando não é protesto. É oração, é jejum, é se revestir da armadura espiritual. O pastor Paulo orou sobre as nossas vidas. É nos revestir, é pedir, Senhor, é mais um dia. Eu não sei o que o inimigo tem de situação contra a minha vida. Senhor, olha, essa situação tem se arrastado. Eu não sei como vencer, então me ajuda a me posicionar. Eu creio, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio na libertação, eu creio na cura, eu creio. O vício não é maior que meu Deus, uma enfermidade não é maior que o meu Deus. Eu tenho orado, Senhor, pelos olhos da fé. Eu sei que os meus filhos estarão diante da tua presença todos os dias. O inimigo tenta aprisionar, tenta roubar. Mas tem uma mãe aqui que se posiciona. Existe uma igreja que se posiciona porque deseja que o corpo de Cristo esteja livre, seja liberto, né? Porque a nossa alegria é ver as vidas saradas, transformadas, alcançando o favor de Deus, livres das enfermidades, das dívidas, de todas as situações que se levantam. A tristeza, ela pode levar uma pessoa a sentir sono, a fim de se desligar do problema. Ela impede a pessoa de ver o agir de Deus. Pode ser que Pedro estava cansado também, né? Não sabemos aqui, não relata o que ele estava vivendo antes de ser preso, mas ele estava ali fazendo a obra de Deus. Pode ser que ele estava alguns dias sem dormir. Estava ali de repente. Ou ele simplesmente falou, Senhor, eu vou descansar. Eu creio que o Senhor vai fazer, porque aqui, nessa situação, não é nada que eu possa fazer. Mas eu creio que o Senhor pode, que o Senhor vai trazer. E se tiver que morrer aqui, amém. Não, o Senhor vai livrar. O Senhor é Deus. O teu agir, a tua vontade que se cumpre na minha vida. Pode ser que ele estava ali naquele momento. E ali ele dormiu. Quantas situações nós vimos ali, né? A tempestade e alto mar e Jesus estava dormindo, né? Jesus levou ali os 4 para orar no monte e eles simplesmente vão dormir, né? Às vezes acontece, a gente olha assim, vê o tamanho do problema, fala, tá muito grande. Nossa, o que eu posso fazer? Eu vou dormir. Quem sabe ali Deus me dá um sonho, me envia um anjo. De repente, quando eu acordar, não foi isso que aconteceu com Pedro? Olha, ele acordou, o anjo despertando ele, falou, Pedro, levanta aí, tá na hora. Vai dormir não, ó, tem todo um caminho aqui para você sair dessa prisão. A Bíblia nos mostra o profeta Elias adormecido pelo medo e tristeza, mas o anjo da mesma forma lhe fez despertar. Está em 1 Reis 19, do 4 a 5, que diz, e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida.
Eu sou um fracasso. Como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu em sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. Não acabou aí, não. E de repente, pode ser, né? A prisão tem que ser arrastada porque você já orou, você já buscou, você já andou, já jejuou, já entregou uma oferta, né? Já fez um sacrifício e não aconteceu. Ah, desisto. Acabou. Ah, já desisto, não vou mais orar, vou dormir, né? Ou simplesmente, né? Olha que Elias chegou, ele tinha acabado de vencer ali os profetas de Baal, tinham ouvido Deus passar ali, chamando ele, falando da obra. O que ele fez? E Senhor, sou fracasso mesmo, ó, sou igual aqueles outros lá. Sou um fracassado, né? E de repente pessoas carregam prisões dessa forma, né? Ai, não, o câncer já foi da minha tataravó, da minha avó, da minha mãe, da minha tia. Com certeza, com 50 anos também o câncer vem, então não tem jeito. Os dias contados. Ou se contraiu, não crê que Deus é poderoso para curar. Ah, já morreu todo mundo da família de câncer, eu só vou esperar meu dia, né? Ah, familiar que bebe, misericórdia, aprisionado no alcoolismo. Senhor, é um espírito familiar. Morreram tantos, né, de cirrose, de AVC, de infarto, e eu oro, e quanto mais eu oro, mais eles bebem. Senhor, não vai libertar, então eu desisto de orar, não vou mais orar. Não acontecer. Eu sempre falo do exemplo do meu avô. Eu vi ele orar pela família, pelos filhos, pela salvação, pela libertação. Ele morreu já faz muito tempo, mas ainda hoje o pedido dele está sendo alcançado. Eu vejo dia após dia a minha família sendo alcançada, porque houve alguém lá no passado que clamou, que orou, para que hoje eles pudessem viver uma vida diante do Senhor. Não desista, não desanime, por maior que seja a prisão, a dificuldade. Continue orando, perseverando, porque é o Senhor que vai fazer a obra. Amém? Precisamos nos despertar para o propósito de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, existem alguns princípios, né? Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que tudo aquilo ali era uma visão. Estou aqui preso, sonhando, tendo uma visão que estou sendo liberto. Mas ele obedeceu, mesmo sem entender o que ele estava fazendo. Ali ele obedeceu. A ação de Deus é exatamente para que o homem seja liberto. Não existe prisão, não existe grilhão, não existe amarra que o Senhor não possa quebrar. O que Deus precisa é de um posicionamento nosso, é da nossa obediência. A chave para quebrar as cadeias, para quebrar os grilhões, é a nossa oração. É nós estarmos mesmo posicionados diante do Senhor, falando: Senhor, me ajuda. Eu não sei como sair dessa situação. Se não for o Senhor, não tem outro jeito. É Deus, é Deus, é Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos assim, recebemos parte da solução, mas continuamos aprisionados. Ali, a situação. O Senhor já havia quebrado as correntes, né? Mas aí veio o anjo e falou: não, Pedro, você está liberto, mas precisa sair desse lugar. De repente, a pessoa já está liberta, mas ela continua no mesmo lugar, como se ainda ele estivesse preso. Nós precisamos entender que tudo pertence ao Senhor. Se Ele está dizendo para você hoje, vai para a direita, vai para a direita. Na esquerda você não precisa continuar, vai para a direita. Muda a direção, muda o sentido. Faz uma conversão aí, faz uma conversão. Não é por esse caminho, é o Senhor que está dizendo. De repente as tuas cadeias, os teus grilhões já foram quebrados.
Mas você precisa sair desse lugar. Sair do comodismo. Não tem mais nada te aprisionando. Você já está liberto. Mas, Senhor, por que eu não consigo? Eu tenho até vontade de fazer algo na tua casa, mas, Senhor, o que eu vou fazer? Ah, eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha do louvor, eu tenho vergonha. Tem algo. O Senhor está dizendo, você já está liberto, agora eu quero te usar como um instrumento para que outras vidas possam ser libertas. Se é a palavra, o Senhor tem te dado, vai na ousadia, porque não é minha a palavra, não é do pastor Paulinho, não é do pastor Gil, é do Espírito Santo de Deus. E ele usa da forma que ele quer. E ele sabe por quê. Como falei antes, a intercessão está aí orando, clamando todos os dias, para que as palavras venham direto do altar do Senhor e venham de encontro às nossas vidas, nos livre, nos transforme, nos faça alcançar o melhor do Senhor. Efésios 6:14 diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, sendo guardados pelo manto da unção que está na autoridade espiritual. O Senhor já derramou essa unção sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade para repreender. Temos autoridade para estar nessa guerra. Não somos qualquer um. Nós estamos porque é o Espírito Santo de Deus que nos prepara, que nos fortalece, que nos coloca de pé e fala, vai, faz. Sou eu que estou te enviando. Sai dessa situação. É o Senhor que está dizendo. Você já está livre. Os grilhões, as cadeias foram quebradas. O que você precisa é sair desse lugar comum, porque o Senhor tem muito mais para a sua vida. Amém? Essa é a palavra. Então, eu falei, pastor, você me ajuda? O pastor vai orar, selando essa palavra sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Pela palavra. A palavra fala assim, né? A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus liberta numa oração, sim, mas Ele vai nos libertando. Eu estou falando por mim. Ele foi me libertando. Eu lendo a palavra, eu entendendo a palavra, eu vendo as coisas que eu fazia errado, eu me corrigindo. Ele foi me transformando e ainda me transforma com a palavra. Porque cada dia que eu leio é uma novidade. Cada dia, né, que estou buscando o Senhor, Ele está trabalhando na minha vida. Ele não é diferente nas nossas vidas. Ele pode nos libertar no louvor, em meio a uma adoração. Verdade? Ele pode nos libertar na hora que nós estamos de joelhos, no secreto, buscando a Ele. Ele pode nos libertar quando a gente está ajudando uma pessoa. Já vi pessoas sendo libertas no batismo. Eu já vi pessoas sendo libertas no caminho da igreja. Deus faz do jeito que Ele quer. E Ele faz. E Ele é todo-poderoso. Amém? Então, vamos pedir para que o Senhor derrame aquilo que está na palavra dEle. A palavra fala que Ele daria poder e autoridade para que a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus, pisassem serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, nos causaria dano. Amém? Que hoje seja uma noite de libertação. Que hoje seja uma noite de quebra dessas cadeias. Né? Que todos os grilhões, todo tipo de cativeiro, o Senhor faça cair por terra das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos filhos, da nossa herança. Sejam as escamas dos olhos, que elas sejam tiradas. Existem muitas e muitas cadeias que o inimigo vai colocando para nos aprisionar, para nos desanimar, para nos roubar da presença do Senhor, porque essa é a vontade do inimigo, nos tirar da presença do Senhor. Isso Ele não vai conseguir. Nem nós, nem a nossa herança, nem os nossos irmãos. Declaro mais e profetizo mais: todos aqueles que Ele já tirou serão restituídos em nome de Jesus. Mas eu queria denunciar uma situação que o Senhor me mostrou em sonho hoje e eu não entendi. Só que agora eu acho que o Senhor está colocando no meu coração para que eu denuncie essa situação. É uma situação de enfermidade.
eu via no sonho 2 pessoas convulsionando, ataque epilético, e elas se debatiam muito, né? Isso é uma coisa que os médicos acho que também não entendem muito por que acontece com a pessoa, porque esse mal vem, né? Se habilita nas vidas. Mas eu queria denunciar também essa situação. Amém. E pedir para que o Espírito Santo venha e vá tocando nas nossas vidas e vai quebrando essas cadeias. Se for necessário que o Senhor envie os anjos, os carros de fogo, os cavalos, os armamentos poderosos, para que hoje haja libertação, para que hoje haja cura, para que hoje haja transformação nas nossas vidas e no corpo de Cristo. Eu entendo que esse é o desejo do coração do nosso Deus, manifestar o poder dele em nós e através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos, nos colocamos na tua presença. Mais uma vez clamamos a ti, Pai, pelo teu perdão. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, para que tenhamos habilitação de recebermos o teu perdão, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Quebra toda a dureza, Senhor. Tira, Pai, toda a resistência do nosso interior, para que o perdão seja liberado, Senhor, e para que as nossas vidas sejam liberadas, Pai. E o verdugo, o atormentador, Pai, todo aquele que traz tristeza, traz assolação, Senhor, traz peso, Pai, traz trauma, traz cativeiro, Senhor. Todo mal, Senhor, caia por terra. Hoje a tua palavra fala, Pai, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E nós reivindicamos agora a libertação da nossa alma, Pai, de todo tipo de prisão, de todo tipo de opressão, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus cativeiro na alma, cativeiro da mente, cativeiro dos sentimentos. Nós te repreendemos agora no nome de Jesus. Não tem poder mais de aprisionar. Não tem mais poder de assolar, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos também todo tipo de vício, Pai. Senhor, esse mal que assola todo mundo, Senhor. Vícios de jogos, vícios de drogas, Pai. Vícios de bebidas, vício relacionado ao sexo, vícios, todo tipo de vício que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais, nem nas nossas vidas, nem nas nossas casas, nem na nossa herança. Está repreendido, denunciado, desabilitado agora, em nome de Jesus. Repreendemos também o cativeiro, Pai, no corpo, todo tipo de enfermidade, Pai, todo tipo de ataque, de assolação, de cadeia, que caiam por terra agora nas nossas vidas e nos nossos amados, em nome de Jesus. Denuncio também todo ataque nos rins, Pai, todo cálculo, todo tumor, Pai, toda maldição lançada, toda inflamação, Senhor, Senhor, todo mau funcionamento dos rins que caiam por terra agora repreendidos em nome de Jesus. E todo mal, toda maldição, Senhor, seja ela diária, seja ela hereditária, seja pelos nossos pecados, seja pelos pecados dos nossos antepassados, que elas caiam por terra agora em nome de Jesus. Porque como igreja, Senhor, na autoridade que foi dada à igreja, Senhor, nós rasgamos e queimamos e destruímos toda a habilitação. Não tem mais poder. Nós declaramos e profetizamos, Pai, os portões abertos, as cadeias quebradas, Senhor, e todo tipo de pessoa, Pai, e todo servo do Senhor que está cativo, que está aprisionado, nós declaramos agora: sai dessa prisão, porque o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, te liberta desse cativeiro, te liberta dessa prisão agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, traz a tua transformação, Pai. Traz, Pai, a tua libertação e traz a tua cura. Derrama do teu bálsamo, Pai. Derrama mais do teu Espírito Santo. Que nós possamos, Pai, ser também libertos, Pai, do nosso caráter, Pai. Tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que te entristece, Pai. Tudo aquilo que nos afasta de ter comunhão contigo. Tira agora das nossas vidas, Pai. Tudo que o inimigo colocou, Senhor, para nos impedir, Senhor, de nos aproximar de Ti. Tira agora das nossas vidas, Pai. Tira todas as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira, Pai, toda a dureza do nosso coração. Nós queremos andar, Pai, retamente, Pai. Nós queremos focar em Jesus Cristo enquanto estivermos nessa terra, dando frutos e dando frutos em abundância, Pai. Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, levantamos a Ti um clamor como igreja, Senhor. Manifesta a Tua glória nesse lugar, Pai. Manifesta a Tua glória nas nossas casas. Visita agora os nossos amados, Pai, quebrando cadeias, Pai,
destruindo grilhões, tirando todo tipo de jugo, Pai, todo fardo, Pai, que não vem de Ti, seja tirado, removido, destruído por completo e por definitivo. Nós Te louvamos, Pai, pela palavra que o Senhor liberou. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem preparado morada para os Teus filhos, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor pagou um preço, Pai, que só o Senhor podia pagar por nós. Por isso, Pai, nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Manifesta mesmo, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.